Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. Eu converso agora com o Dr. Alessandro Azzoni, que é especialista em direito ambiental e também em direito econômico. Vamos falar sobre a redução da taxa de juros do cheque especial. Doutor, seja bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, é uma oportunidade para falar com todos os telespectadores da Lesp. Nós que agradecemos. Bom, doutor, antes da gente falar um pouquinho, então, sobre o tema central do nosso programa, né, que é a redução, então, da taxa de juros do cheque especial, uma medida aí importante, né, nesse momento de pandemia, de desequilíbrio econômico. Mas antes da gente entrar nessa seara, eu acho importante a gente explicar algumas coisas para o nosso telespectador, inclusive o que seria, né, o cheque especial. A gente está falando, então, de um valor aí que é liberado pelo banco, né, para os seus clientes, ou seja, é uma linha de crédito, mas eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor quando, então, que esse cliente entra nesse cheque especial, o que seria exatamente essa linha de crédito. O cheque especial ele foi criado como uma ferramenta econômica justamente para aliviar aqueles momentos de desencaixe financeiro. Vamos dizer assim, eu recebo todo dia 10, acabou meus recursos, mas eu tenho 2, 3 dias para pagar minhas contas venceram no dia 5, no dia 5 eu recebo no dia 10, então nesses 5 dias eu uso essa ferramenta para cobrir esse período que eu estou sem o recurso. Quando o recurso entra na minha conta, praticamente eu sano essa linha. Mas o brasileiro acabou usando de forma errada como um complemento de renda, ou seja, se meu salário é R$ 5.000, é R$ 2.000 ou é R$ 1.000, eu somo com a minha linha de crédito. Por exemplo, se eu tenho um salário de R$ 1.000 e tenho uma linha de R$ 300, então eu faço, já que a minha renda disponível é R$ 1.300. Quanto é errado fazer essa contabilização desses 300, porque esse 300 é simplesmente para quando você tem um problema de desencaixe, para um auxílio de emergência, né? Certo. Doutor, na sua visão, né, como especialista aí no direito econômico, quer dizer, essa é uma linha de crédito pouco recomendada? Sim, ela não é recomendada porque justamente ela tem uma taxa de juros muito alta. Já houve um processo de uma lei que regulamentou, fixou no teto de 8% dessa taxa, porque ela já chegou a custar 11, 12, 13, 15% de remuneração ao mês, e realmente quem se recorre a ela como uma forma de captação de recursos, onde vai pegar dinheiro emprestado do banco pelo cheque especial, é muito ruim porque a taxa de juros é muito alta. Então eu não realmente não é aconselhável que você detenha essa opção como um saneador do seu orçamento, né? E, doutor, como saber, então, que eu estou no cheque especial, né? O senhor pontuou que essa é uma linha de crédito que tem juros e são juros altos. Quer dizer, é importante o cliente saber que esse é um tipo de crédito para uma emergência. Quer dizer, as pessoas elas têm essa consciência, falta essa informação, e o banco costuma avisar de alguma maneira que essa pessoa já entrou no cheque especial, ou às vezes ela nem sabe que está no cheque Não, especial. não. Não, ela já pega, ela automaticamente, ela já faz parte do orçamento dela. Então, quer dizer, entrar no cheque especial, ela só vai ficar preocupada quando ela estoura o limite do cheque especial. Hoje, vamos dizer assim, são dois cenários, peraí. Antes da pandemia, a pessoa só ia ficar preocupada quando ela estourava o limite do seu cheque especial, como nós damos aquele exemplo. Eu tenho um salário de R$ 1.000 e gasto e tenho uma linha de 300. Então, quando eu estourava os meus 300, que eu realmente me preocupava porque eu precisava cobrir esses 300 para poder ficar sempre na margem. Então, realmente, é, acabou sendo um complemento mesmo. As pessoas acabaram utilizando o cheque especial como sua renda, como se fosse o teu salário, né? Então,
E o banco, por sua vez, ele não informa, ele só vai lhe informar quando, para o banco você se tornar devedor, é só quando você ultrapassa esse limite. Então, quando a pessoa chegava lá nos 320, 350, ou seja, esses 20, 50, até R$ 100 que ultrapassava esse limite, o banco te informava para você cobrir essa diferença, não para você cobrir o seu cheque especial, porque para o banco era interessante que você utilize e utilize muito essa linha. Certamente os bancos têm interesse nisso, né, doutor? E Sim, porque normalmente o é banco, um ele dinheiro. oferece... Pode falar. Porque é uma linha que praticamente o banco ele consegue qualquer recurso que você deposite na sua conta, automaticamente o banco capta esse dinheiro para amortecer a sua dívida. Então, qualquer O dinheiro é receita, utilizado. qualquer quantia que entra, isso, o banco assimila automaticamente isso para compensar esse saldo. Certo. E, doutor, normalmente o banco ele oferece um período, né, para esse cliente fazer, então, o uso do cheque especial sem a cobrança dos juros. Mas depois de um tempo, então, esse valor passa a ser cobrado. Normalmente, esse período ele varia de banco para banco? Como que é? Exatamente. Não são todos os bancos que dão uma carência de dias. Tem alguns bancos que dão 5 a 10 dias de carência para que você utilize, mas não são todos os bancos que dão, não. Tem bancos que automaticamente que você entrou, você já começa a pagar. Então você tem que tomar tem que ter muita atenção em que tipo de banco que você está e se ele tem essa opção da carência de dias. Não são todos. Eu sei que tem alguns bancos, eu não vou falar os nomes, mas existem alguns bancos que realmente te dão essa carência justamente porque sabe que é uma questão de desencaixe. Então, naquele período que você ficou desencaixado, porque entre você receber de um cliente ou receber teu salário, você consegue utilizar sem se comprometer com juros, mas não são todos. Fique atento com o seu banco, questione o seu gerente se você existe a carência, se não existe. É muito importante porque você às vezes acha que tem e não a tem. Certo. Então, alguns bancos oferecem esse tempo, outros, a partir do momento que a pessoa passa a usar esse cheque especial, o juro já vai sendo embutido ali naquele valor. Quais são essas taxas de juros do cheque especial, doutor? Normalmente, assim, a pessoa consegue fazer Os um bancos, cálculo? É muito complexo você fazer esse cálculo para saber quanto que você vai pagar de juros? é meio complexo porque assim, ele varia muito do período que você está usando. Vamos dizer assim, é, esse exemplo que nós demos, a pessoa entrou nos seus R$ 300. Se ela entrar o mês inteiro, desde o primeiro dia do mês até o próximo dia, por exemplo, ela tomou os R$ 300 do dia 5 ao próximo dia 5, é fácil você computar, porque você vai aplicar a taxa de juros do cheque especial sobre o período de 30 dias. Quando você não tem esse período, você entrou 50, depois você cobriu, ficou 20, ficou 30, voltou a ficar zerado de novo, aí voltou a ficar 100, aí no final do mês. Então, a taxa ela vai dando pro rata. O que que é pro rata? Ela vai dando pelo período que você utilizou. Então, ele divide essa taxa por dia, né, vamos dizer assim, os bancos trabalham, tem um teto de 8%. Então, os bancos trabalham no máximo até 8%. Vamos dizer que o seu banco cobre 8%. Ele vai dividir essa taxa por uma fórmula de juros compostos para saber quanto vale essa taxa de juros por dia e vai ser multiplicada pelo valor que você utilizou pelo período, se foi R$ 10, se foi 50. Com essa divisão dessa taxa por dia, você acaba multiplicando pelo fator que você realmente usou. Então fica muito difícil para o usuário de uma conta e que ela não usa na sua integralidade o seu saldo da conta do cheque especial, ele usa de forma fragmentada 10, 50, 30, ele vai cobrindo. Essa fragmentação de uso, ele acaba sendo aplicada essa taxa dia pelo período que ele usou. Então, às vezes você vai achar que você vai pagar R$ 200 de juros e na verdade você paga 80. Por que você pagou 80? Porque só foi cobrado pro rata nos dias que você realmente utilizou. Então essa contabilidade é realmente muito difícil para o usuário que usa de forma
fracionada esse limite que ele possui na sua conta de cheque especial. Já aquele que usa na integralidade, no mês inteiro, ele vai aplicar o valor do limite que ele usou pela taxa aplicada ele automaticamente sabe o valor. Mas eu acho muito complicado essa sistemática do cálculo da taxa do cheque especial. Sim. Ela é um pouco complexa, né? E ela também varia aí, de acordo com a instituição financeira que nós estamos falando. Mas, doutor, que outras linhas de crédito nós temos disponíveis no mercado e que, inclusive, oferecem normalmente uma taxa de juros inferior à do cheque especial? Exatamente. Existem taxas assim que são muito mais baratas, são o crédito direto ao consumidor, os famosos CDCs, que são linhas diretas disponibilizadas para os bancos, pelos bancos para o consumidor. Então, essas linhas elas possuem uma taxa muito mais atrativa do que o cheque especial, porque elas acabam seguindo as tendências de mercado. Também tem a questão das taxas dos empréstimos consignado em folha de pagamento. Existem outras opções muito mais baratas. Você tem que usar o cheque especial realmente para os seus desencaixes durante o mês, não como uma opção. Procure o seu próprio financiamento pessoal no seu CDC junto ao banco, que as taxas são menores, elas são computadas taxa ano, então ela fica muito mais suave dentro do seu orçamento. Você pega a quantia que realmente você precisa para sanar o seu problema. Então você pega assim, já que você vai usar, o que está estourando o seu orçamento? Você tem que primeiro entender o que está estourando o seu orçamento, para você saber. Você pega essas contas que estão estourando o seu orçamento, levanta na totalidade, pega um empréstimo no banco direto, com uma taxa bem menor, e vai lá e quita para isso exatamente para você não ter que ficar entrando no seu cheque especial. Certo. Doutor, então, recentemente houve então uma redução aí dos juros do cheque especial por parte da Caixa Econômica Federal. Queria que o senhor comentasse um pouco essa política, por que então essa medida tem a ver com esse contexto da pandemia que nós estamos vivendo, ou isso já era algo que já havia sido estudado e coincidentemente foi posto em prática neste momento? Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente o que está rolando aí no mercado com esse tipo de medida. O governo ele está fazendo o seu trabalho, ele está fazendo a questão da redução da taxa de juros. A Selic ela já caiu até num nível bem mais baixo do que a gente esperava. Estamos falando em 2,25%, é uma taxa realmente muito baixa, só que isso não estava chegando para o consumidor. O governo fez uma pressão limitando essa taxa do cheque especial em 8%, mas mesmo assim, quando você está falando uma taxa Selic, a taxa básica de juros, que é a Selic, que dita como vai ser a taxa de juros do mercado, e você pratica ela a 2% e você tem um cheque especial a 8% por mês, ainda é muito alto, porque a taxa de Selic, nós estamos falando 2,25% ao ano, e a taxa que o governo tentou segurar as aplicações dentro dos bancos aplicarem no cheque especial foi a 8% ao mês. Mesmo assim, ele não houve uma redução no mercado, porque o banco usa a taxa Selic como uma maneira de pegar esse dinheiro seu, da sua conta. Você deixa o seu dinheiro aplicado, não usa o cheque especial, você praticamente depositou o seu salário ali, você não usa, o banco pega esse dinheiro, te paga uma taxa Selic e te empresta para quem precisa usar o cheque especial a 8%. Então, uma maneira de fazer isso, o governo usa os bancos oficiais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, como um indutor de política econômica. Ele faz com que a Caixa Econômica reduziu de 2,9 para 1,8 a taxa do cheque especial, justamente para provocar que no mercado que os bancos comerciais também sigam a mesma lógica de reduzir sua taxa, porque o que vai acabar acontecendo? Hoje existe a portabilidade do crédito. Eu posso pegar meu saldo devedor e ir para um outro banco. Então pode haver uma migração muito grande para os bancos oficiais, e os bancos, para não perderem essa segmentação, elas também poderão concorrer numa redução nas suas taxas. Então, o banco
Na verdade, o governo, através da Caixa Econômica Federal, provoca os bancos comerciais justamente que eles também repensem essa questão das suas taxas e reflitam ela e coloquem ela no nível mais baixo para evitar o endividamento das famílias, né? Lógico que tem uma conexão direta com o período pandêmico, né? Porque as pessoas estão utilizando mais a questão do cheque especial, então é uma maneira de evitar o endividamento. O governo está muito preocupado com o endividamento das famílias, e como é livre iniciativa, do nosso país tem a questão no próprio artigo 170, fala da livre iniciativa, então a maneira de você provocar é provocando uma concorrência um pouco mais forte, o governo subsidiando esses juros mais baixos. Então eu acho que é um bom caminho, a Caixa Econômica acertou, o governo acertou, e eu acho que quem vai sair ganhando somos todos nós. Sem dúvida. E dentro desse cenário, doutor, que o senhor diz, então, que essa medida foi tomada, então, por parte do governo, através, então, da Caixa Econômica Federal, com essa redução da taxa de juros, justamente para forçar essa concorrência, ou seja, fazer com que os demais bancos, né, os bancos privados também reduzam aí suas taxas, né, provocar essa concorrência. A partir dessa medida, algum outro banco privado já sinalizou que pretende também, de repente, baixar as suas taxas? E quando a gente fala do Banco do Brasil, que também é uma estatal, ele também pretende seguir essa mesma linha da Caixa? Já existe alguma especulação nesse sentido? A gerência da Caixa Econômica é muito mais direta através da gestão do governo, porque é um banco oficial. Já os outros bancos, Banco do Brasil, eles têm ele é um banco que tem o seu capital misto, né? Então ele tem que seguir dentro de uma lógica, dentro da sua diretriz dentro do banco. Mas eu acredito que sim, tenderá a ir no mesmo nível para puxar os seus clientes. E, consequentemente, os bancos privados também. Lógico que os bancos estão dando uma segurada justamente pelo cenário que eles se encontram. Eles já fizeram muitas renovações de crédito, ampliações de crédito, estão trabalhando com juros mais baixos, mas eu ainda não vi nenhum reflexo nesse sentido. Mas eu acredito que vai impactar sim diretamente, porque é uma tendência natural. Os próprios clientes, quando tiverem acesso a essa informação, obviamente vão diretamente buscar uma transferência para a sua dívida. Uma pessoa que é usuário de um cheque especial, ela vai procurar, sim, um banco que seja mais interessante para ela. Eu acredito que isso deve ocorrer nesse mês ainda, porque foi recente essa alteração da Caixa Econômica. Doutor, só me relembra, essa taxa, então, essa redução foi de quantos por cento da Caixa? Saiu de 2,9% ao mês para 1,8% ao mês. 8. Mas o senhor acha que os bancos privados conseguiriam chegar nessa taxa? Conseguem sim. Porque o grande devedor dos bancos não está no cheque, está no cheque especial, mas a pessoa que se endivida, ela não consegue pagar. A questão dos juros é muito grande. E quando nós analisamos isso numa questão de insolvência, numa ação de execução, o banco deixa você chegar um grau de endividamento. Eu já vi casos de clientes que chegaram a endividamentos de 120 mil reais por causa de juros sobre juros, e na negociação, na hora que você executa ou na hora que o banco vem fazer um acordo, esse valor cai para 10 mil, 7 mil, 11 mil, 15 mil, depende do seu saldo. Então, se o banco tem essa capacidade de tirar esse negócio para poder receber do seu cliente, ele seria muito mais justo ele manter uma política de um juros mais sensato para que o usuário consiga usar e pagar do que ele usar e se endividar. Doutor, com a redução das taxas de juros do cheque especial, seria importante utilizá-lo com fonte de captação de recursos? Jamais, jamais. Mesmo com a baixa do cheque especial e a facilidade desse dinheiro estar disponível, o acesso para você só está no seu cartão de débito, basta você utilizar, ele é muito fácil.
é um crédito muito fácil e muito tentador, mas ele não é uma fonte de captação de recursos. Busque alternativas, busque outras fontes, como nós falamos, existe o crédito direto ao consumidor, existe crédito consignado, existe outras opções. É que ele é muito tentador, ele está ali, né? Ele está ali, é só você passar seu cartão de débito que automaticamente você já está nele e você não precisa incorrer numa ficha cadastral, numa autorização de crédito. Então, não utilize, ele não é para isso. Ele é muito perigoso, né, doutor? É Ele é muito, tentador e perigoso. tanto ele como do cartão de crédito também. Os dois são créditos suplementares, créditos para você usar de forma consciente, não como fonte como complemento do seu salário. Bom, acho que está muito claro, né, para todos nós aí os perigos, então, de utilizar esse cheque especial, justamente por conta desse aspecto dos juros, né, desses altos juros aí cobrados. Mas que outros cuidados, doutor, a gente poderia pontuar nesse momento aí para o nosso telespectador, que devemos ter antes, então, de recorrer a esse recurso? Quer dizer, o que essa pessoa que está aí sem um dinheiro naquele momento, quer dizer, precisando então do recurso com urgência, o que ela precisa considerar antes de utilizar o cheque especial? Ela tem que saber primeiro se ela tem a carência dentro do banco para o uso desse cheque especial. Como nós falamos anteriormente, existe uma carência de alguns dias, 5, 10 dias de uso do cheque especial? Primeira coisa. Não existe carência? Tá, quanto tempo, qual é a minha taxa de juros que o banco cobra? Terceiro, quanto tempo eu vou usar esse cheque especial? Ele não pode ser de forma definitiva, ele não pode ser parte do seu orçamento. Ele tem que ser suplementar mesmo, para aquele momento que você está sem condições, você ficou realmente esperando o pagamento, ele atrasou e você tem que pagar uma conta, você não quer ficar inadimplente e você acaba utilizando nesse momento. Então, e outra, planejamento. Planeje seu orçamento, põe tudo no papel. Quando você tira da sua cabeça e põe no papel, você consegue saber aonde você está tendo os gastos e aonde você pode cortar. E aí você evita até um uso desnecessário do crédito. Certo. Doutor, puxando um pouquinho agora esse tema para o momento que nós estamos vivendo, né, a economia do nosso país aí frente a essa pandemia, o senhor como, né, especialista aí em direito econômico, inclusive, quanto tempo o senhor acha que a nossa economia demora aí para conseguir se recuperar frente a essa crise, né? A gente sabe que é difícil mensurar isso nesse momento, mas já existem algumas projeções. O que o senhor poderia explanar nesse sentido? Eu acho que nesse momento, todos nós temos que abrir mão da margem de lucro, né? Na verdade, é sobreviver esse ano de 2020. 2021 será um ano de reconstrução. Eu não vejo grandes expansões financeiras nesse sentido, mas sim uma recuperação melhor do que 2020. Mas o ano de recuperação realmente, 2022 será o ano de retomada. Mas nós vamos ter um rescaldo muito grande ainda em 2021, com efeito desastroso dessa pandemia, porque ela pegou não só o Brasil, mas pegou o mundo inteiro. Então, todas as economias do mundo precisam se ajustar. Tá certo, doutor. Bom, a gente está chegando, estamos chegando nos minutinhos finais do nosso programa, o tempo passa muito rápido. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem e tivesse essa liberdade, então, de repente, expor algum aspecto aí que o senhor considera importante e que a gente, de repente, não abordou aí ao longo do programa. Acho que nós falamos tudo, mas acho que é importante, naquele momento que você encontra assim, dificuldade, que existe opções de você fazer um corte no seu orçamento, sim, desde que você consiga planilhar ele, colocar dentro de um. Por que eu falo de colocar no papel, rascunhar? Porque quando você coloca no papel, você consegue verificar aonde você tem um vazamento. E às vezes você consegue equalizar o seu orçamento doméstico e consegue sobreviver sem os juros. O cheque especial e o cartão de crédito, eles têm que ser usados realmente em forma educada, com educação financeira, aquele momento que você não tem o dinheiro para comprar à vista e você quer parcelar. Então, essa parcela que você vai usar dentro do seu cartão de crédito tem que estar dentro do seu orçamento. O cheque especial você tem que usar de forma
consciente. Mesmo nesse momento de crise, é muito importante a sua saúde financeira, ela envolve diretamente o seu emocional. Então, todo o controle nesse momento é muito importante. Sem dúvida, doutor. Falou pouco, mas falou bonito. Dicas valiosas aqui para esse momento que nós estamos vivendo. Fica a dica aí para o nosso telespectador, né? Agora é o momento de poupar, não de gastar. E às vezes a gente se empolga no cartão de crédito, porque pode parcelar, tem essa chance de parcelar e acha que tá tudo bem, mas a hora que você vai pôr no papelzinho, você vê que o montante ali é um pouquinho acima do que você esperava, né? Então é importante ter essa educação financeira. Doutor, obrigada, tá? Pela sua participação, foi importante, então, todas as suas contribuições aqui. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, ao programa, aos telespectadores por estarem ouvindo e fico à disposição de vocês sempre que precisarem. Doutor, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, o programa Lesp Conecta fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.